A partir de agora, estamos com 45 minutos à Benfica e a partir de agora estamos com a nova temporada deste programa para falar sobre o Sport Lisboa e Benfica, como já é habitual às terças-feiras na sua Rádio Nacional de Desporto. E a partir de agora também centramos as atenções na nova temporada que vem aí para o Benfica. Já se sabia de antemão da nova equipa técnica liderada por Roger Schmidt, que acrescenta-se uma cara conhecida dos benfiquistas e acrescentam-se também três pessoas que transitam e que ficam, digamos assim, uh, na equipa técnica encarnada, como o treinador de guarda-redes e os dois observadores. A estes três e aos quatro germânicos que vêm para a equipa técnica de Roger Schmidt, incluindo o próprio treinador, junta-se o ex-jogador do Sport Lisboa e Benfica, que terminou a sua carreira há pouquíssimos dias e, portanto, mal fez o anúncio do seu fim de carreira. Passado poucos dias, anunciou a sua chegada ao Sport Lisboa e Benfica. Falo de Ravi Garcia, que começa assim uma nova etapa na sua carreira, neste caso, a sua primeira etapa como treinador. Neste caso, vai ser treinador adjunto de Roger Schmidt, que juntamente com ele vêm o Jorn Wolf, Jens Wissing e o Jan Benjamin Kugel, dois treinadores adjuntos e o preparador físico que de resto já deu que falar pelas imagens divulgadas pelo Benfica, pelos vistos anda bastante atento à forma de como os jogadores se empenharam durante os testes físicos, não durante os testes médicos, que esses foram feitos no Hospital da Luz, e portanto, assim sendo uma nova temporada e quem me acompanha são os do costume, Nuno Queimado e Pedro Batista Bastos. Meus amigos, nova temporada, expectativas renovadas e Pedro, o que é que se pode esperar para uma nova temporada? Sendo que eu já li isto a alguns que seria, ou na opinião de alguns, seria o ano zero do Rui Costa como presidente do Benfica. Será este o ano zero ou o ano zero era o ano passado que já vinha que basicamente fez a transição dele para o Luís ou neste caso do Luís Vieira para ele, já que aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Boa noite, Francisco, boa noite, Nuno, boa noite a todos os nossos ouvintes. É de facto o ano zero para o presidente Rui Costa, sem dúvida. Ele pegou no Benfica num interim, numa mudança histórica, numa mudança de paradigma e inclusive numa certa mudança de era do futebol português, porque Rui Costa é um presidente muito jovem, presidente com um profundo conhecimento de futebol, vai ter que mostrar que terá que romper com aquilo que se chama comumente o vieirismo, ou pessoas muito associadas àquilo que de pior o antigo presidente Luís Filipe Vieira tinha no Benfica, mas dou todas as esperanças e deposito toda a minha confiança em Rui Costa para conseguir levar a grande nau benfiquista ao rumo das vitórias, das conquistas do campeonato e, se possível, de vitórias e de conquistas europeias, porque não? Sendo um ano zero, tudo é possível. E ele fez muito bem em ter contratado Roger Schmidt para dar este corte epistemológico do passado, de Vieira, no estilo de contratação de treinadores que Vieira tinha, e penso que ele acertou na escolha de Roger Schmidt. Na escolha de estilo, na escolha de personalidade e naquilo que ele pretende ver no futebol do Benfica. Comecemos pela personalidade. Roger Schmidt é um homem muito direto. Na conferência de imprensa que ele deu respostas
que indiciam que não vem com os tiques, não vem com os hábitos que nós estamos habituados a ouvir no futebol português. Discurso muito simples, muito direto, muito pragmático, sem tretas, em bom português, e deu uma resposta muito curiosa. Quando lhe perguntaram se ele sentiria a pressão por causa do Benfica não ter ganho nada no ano passado, ele disse assim, não, o Benfica poderia ter ganho tudo, mas a pressão seria a mesma. Mas a pressão seria a mesma, porque o Benfica é um clube que está habituado a ganhar e que tem o hábito de ganhar. Logo, um treinador que, numa primeira frase que entrou no goto e no coração dos benfiquistas, que é se amas o futebol, amas o Benfica, e que sacudiu elegantemente e com inteligência esta suposta pressão, indicia alguém com a personalidade forte, com a frieza característica dos germânicos e também com a capacidade para verificar o que está mal no Benfica e corrigir. E é aqui onde entramos no tipo de treinador que Roger Schmidt é. Roger Schmidt é um homem que, vou dizer isto de uma maneira muito geral, não vou por horas estar a aprofundar muito também para tu e o Nuno também possam estar a falar, mas ele é um homem que, por exemplo, em termos de defesa, ele gosta muito de fazer uma pressão muito intensa sobre o atacante da equipa adversária, com 2, 3 jogadores muito em cima do jogador que tem a bola, 2 jogadores em cima do homem que tem a bola e um terceiro naquilo que possa ser uma linha de passe considerada, de modo a que ele tenha que perder a bola. Isto vai implicar que, em termos defensivos, os jogadores do Benfica vão ter que se habituar muitas vezes a sair da posição onde estavam. O que nós assistimos no ano passado com o sistema dos 3 centrais era muitas vezes vermos um Benfica ultra defensivo, um Benfica muito rígido, um Benfica que não saía da sua posição. Eu creio que com este sistema de pressão, se os jogadores e a defesa do Benfica entender, perceber, e haverá um jogador fundamental que será Lucas Veríssimo, pronto a iniciar, assim o esperamos, o campeonato com força, vigor e classe, de modo a dar maior rapidez e a liderar esta pressão que Roger Schmidt vai impor como um estilo novo na defesa do Benfica, vai prestigiar algo muito bom. O segundo ponto que me vai agradar muito em ver em Roger Schmidt será o estilo de jogo a meio campo. Todos nós lembramos aqui na Luz, quando ganhámos 2-1, nós só ganhámos porque o Vlaco Dimos realizou uma série de defesas absolutamente incríveis e o golo do Zahavi estava em fora de jogo, que ele marcou um grande golo, mas na segunda parte nós fizemos uma primeira parte brilhante, fizemos o 2-0, mas na segunda parte fomos por ali abaixo e Roger Schmidt percebeu muito bem o sistema em que o Benfica jogava e só passámos adiante porque temos de facto um muito bom guarda-redes, que é Odisseias Vlaco Dimos, que segurou o resultado. Mas o estilo de jogo de meio campo que Roger Schmidt tem é muito no sentido da certeza do passe. Nós muitas vezes aqui ao longo deste programa criticávamos quando o Benfica perdia, por exemplo, o segundo passe, ou quando o Benfica na transição para o ataque não conseguia construir uma jogada como devia ser, dependendo unicamente do posicionamento e da velocidade de Darwin e de Rafa, quando Rafa estava em dia sim. E eu creio que Roger Schmidt percebeu a grande fraqueza, aquilo que os benfiquistas criticavam muito no Benfica da época passada, que era um meio-campo que não vivia à altura das expectativas ou da qualidade que era exigida de certos e determinados jogadores, ou da suposta qualidade, da putativa qualidade que eles tinham. E eu creio que, num segundo ponto, Roger Schmidt
vai trabalhar muito a recepção, o posicionamento do corpo do jogador quando recebe o passe e a qualidade, a força, a certeza, a colocação do passe, de modo a podermos ter mais hipóteses de ataque. E, enfim, esperemos também que tenhamos um matador tão bom ou melhor do que Darwin, porque se a defesa for sólida e o meio campo consistente e criativo, com certeza que teremos também ainda muito êxito no ataque, tendo em conta, e finalmente, o estilo de futebol que Roger Schmidt gosta de praticar e de jogar, que é um futebol de ataque. Bem, já vamos poder falar mais sobre isso, mas Nuno, bem-vindo. Ehm, antes da paragem, desta nossa paragem do programa, nós falámos várias vezes, ou vocês falaram várias vezes, já quando tinha acabado a temporada, do novo treinador, daquilo que se esperaria do novo treinador. Agora que ele já falou à imprensa, agora que ele já se mostrou um pouco mais aos adeptos, quais é que são as expectativas? Aliás, a pergunta é quase a mesma. Quais é que são as expectativas iniciais do trabalho deste novo treinador, da sua nova equipa técnica, que tem um velho conhecido que ganhou títulos com o Benfica, como é o Ravi Garcia? Boa noite, Pedro. Boa noite, Francisco. Enfim, as expectativas nesta altura são exatamente as mesmas que tínhamos, se calhar, há um mês ou há 2 meses atrás, isto porque a única coisa que aconteceu foi a apresentação de Roger Schmidt no Seixal e uma conferência de imprensa, que a única coisa que se pode tirar desta conferência de imprensa é que efetivamente não há ninguém com lugar garantido no Benfica. Isto porque, por aquilo que se vai percebendo, nem o indiscutível Weigl eventualmente poderá ter lugar no Benfica ou poderá encaixar no modelo que Roger Schmidt pretende para o Benfica. Eu, da minha leitura dos acontecimentos, ou pelo menos aquilo que tenho conseguido analisar nestes últimos dias, quase como aos miúdos de regresso às aulas, denoto ainda algumas faltas de material. Acho que o Benfica já deveria ter alguns dossiês arrumados por esta altura, isto pela importância que eles têm para a equipa. Digo isto relativamente àquilo que era notório por todos nós, que eram falhas evidentes na equipa do Benfica, ou lacunas que existiam na equipa, e que eu acho que a esta data ainda não estão supridas, mas, no entanto, uma vez que o treinador só agora vai efetivamente meter a mão na massa, como se costuma dizer, se calhar será agora a altura de fazer acertos, ou então de termos alguma surpresa e de haver uma peça que ninguém contava para o tabuleiro e ela começar a contar em definitivo para a nova temporada. Enfim, esta é a altura de todas as indecisões e depois passaremos às decisões, mas as expectativas, como dizia no início, são exatamente as mesmas que tínhamos quando foi anunciado o nome de Roger Schmidt para o Benfica, que é que seja este o treinador que traga para o Benfica aquela dinâmica que todos nós queremos ver, de um Benfica dominador, um Benfica agressivo sobre a bola, que toma a iniciativa e que seja um Benfica de ataque e dominador, e essencialmente, que foi aquilo que não conseguimos ver nas últimas 2 épocas, sob pena de começar a afastar a massa associativa do clube, porque os sócios têm que se identificar com aquilo que é o clube, e não posso deixar de dar aqui uma nota, como tenho vindo a fazer ao longo destas noites com que nos vamos encontrando,
dar uma palavra às modalidades que têm conseguido fazer exatamente o caminho inverso, que é o de aproximar cada vez mais os adeptos do clube. E aquilo que parecia uma temporada perdida até no setor masculino, um, os atletas do Benfica vieram a ter um comportamento muito digno. Pena é que no futsal as coisas não tenham corrido pela melhor maneira, mas há que dar os parabéns também ao Sporting pela qualidade que continua a demonstrar da sua equipa. No hóquei, aquilo que parecia completamente perdido a meio da temporada, afinal estamos a disputar a negra até ao último jogo, sob uma Afinal, já na forma. quarta-feira. A negra já na quarta-feira. Sim, sim, sim. E a maneira como o Benfica lá chega é quase. É quase a história da missão impossível. O facto de ainda lá estarmos e de estarmos nesta altura ainda a competir desafia todas as probabilidades e se calhar até todas as entidades. O vôlei foi de princípio ao início completamente irrepreensível e com um treinador que, enfim, quando alguns levantam a sua voz sobre os portugueses e os estrangeiros, antes de ser português ou de ser estrangeiro, se calhar mais vale ser benfiquista, porque soube trazer tudo aquilo que o Benfica precisa relativamente a valores. O professor soube trazê-los para o vôlei e para os pavilhões. O basquetebol também com uma temporada a acabar em crescendo e que nos trouxe mais um campeonato. E depois as meninas que têm sido em toda a linha completamente espantosas relativamente ao seu comportamento e compromisso para com o clube, e daí a minha palavra para as modalidades que têm efetivamente agarrado os adeptos do Benfica e mantida a união da família. Aquilo que se pede agora à equipa de futebol e à equipa de futebol masculina, entenda-se, é que siga os mesmos pergaminhos daquilo que tem sido esta época nas modalidades. E de resto, nós terminamos o programa, ou o último programa antes da paragem, foi mesmo quase todo ele a falar das modalidades. Obviamente que ainda se falou do futebol, que é aquilo que, que é aquilo que quase falamos mais aqui no programa, mas o programa foi quase todo ele a falar das modalidades e da conquista, da grande conquista do Benfica, que foi a Taça EHF, da Liga Europa do Handball, vamos chamar assim. Transportando para o futebol, é a Liga Europa do Handball. Voltando ao futebol, o Benfica começou toda a sua pré-temporada com os exames médicos, os testes físicos, os exames médicos no Hospital da Luz, os testes físicos já em pleno Benfica Campus. O início dos trabalhos começou a 27 de junho e vai haver aqui algo anunciado pelo treinador na conferência de imprensa, é que vai haver treino aberto no domingo, ainda não se sabe bem a que horas, mas vai haver um treino aberto para todos, comunicação social e adeptos, ou adeptos e comunicação social, no próximo domingo, dia 3 de julho, e depois segue-se um estágio em Inglaterra de 8 a 14 de julho em St. George's Park. Eu, se não me engano, se não estou em erro, e vocês vão me ajudar, se não estou em erro, é a primeira vez que eu me lembro do Benfica ir fazer estágios em Inglaterra. Normalmente ia sempre para Genebra, para a Suíça. Desta vez o Benfica decidiu mudar os ares, vamos dizer assim, decidiu ir estagiar para a Inglaterra e depois a partir daqui tem ainda a Inglaterra, tem um jogo com o Reading, mas este jogo vai ser, ao que tudo indica, será a porta fechada, e depois tem 4 jogos
esses já terão certamente transmissão televisiva, quer o Troféu do Algarve contra o Nice a 15 de julho e contra o Fulham a 17 de julho. No dia 22 de julho estava para ser contra o Atlético Clube, designado também Atlético Clube de Bilbao, mas já não será contra o Atlético Bilbao. E depois, no dia 26 de julho, é o adversário é o Newcastle contra o adversário é o Newcastle, nesse jogo que servirá quer para a Eusébio Cup, que regressa, como vai servir também de jogo de apresentação do Benfica aos sócios, adeptos e simpatizantes do clube encarnado. Nesta altura, pode-se dizer que o Benfica tem um plantel recheado de jogadores, mas segundo aquilo que o treinador disse em conferência de imprensa, é que vai haver reduções a partir das próximas semanas, ou melhor dizendo, eu até arriscaria-me a dizer já a partir da próxima semana, que é a partir do momento em que vão partir para a Inglaterra. E eu não me admirava, Nuno, que o Roger Schmidt já não levasse alguns dos jogadores para a Inglaterra e, acrescentando a isto, é de ressalvar que para início de estágio ou para início de pré-temporada estejam vários jogadores jovens, alguns deles, ou dois deles, já tiveram sua estreia no Benfica, o Martim Neto e o Diego Moreira, mas além destes, o guarda-redes campeão sub-19 pelo Benfica, André Gomes, também está. O defesa central, António Silva, também está presente nos treinos. O regressado Florentino Luís, também ele jovem, mas está também o Diego Moreira. É certo que muito provavelmente destes jovens todos que eu disse, provavelmente o André Gomes, guarda-redes, e o António Silva, defesa central, sejam aqueles que não estejam de início e que continuem a sua escalada de formação, de espaço de formação, não é de formação, que isso é outra coisa completamente diferente, mas nesta escalada longa, quer do André como do António, farão certamente grande parte da temporada na equipa, nos escolas de formação, muitos deles nos sub-23, entre sub-23 e equipa B, e sub-23 e equipa B, sub-19 já não podem, ou melhor, podem, o António Silva ainda pode e o André Gomes também ainda pode, mas destes todos, e são muitos os jogadores que o Benfica tem neste momento, mas já vamos começar a fazer as divisões, mas é bom, diria eu, Nuno, ver que os jovens da formação, neste caso, alguns dos campeões júniores, estão a integrar o quadro para já de pré-temporada, e alguns deles certamente que terão a oportunidade já frente ao Fulham, frente ao Nice, provavelmente também contra o Reading, diria eu, pelo menos nestes 3 jogos, de se mostrarem ao treinador. Sim, a ideia que passou é que Roger Schmidt, inclusivamente, penso que terá dito que, e efetivamente, que o número de jogadores neste momento é excessivo e ainda faltam os internacionais serem integrados. E eu penso que a ideia que terá ficado foi que o número ideal seriam à volta de 22 entre jogadores, 22 a 26. Para que esses 22 pudessem dar espaço a que 3 a 4 jogadores da formação tenham a oportunidade de ir aparecendo. Daí se calhar um bocadinho essa ideia, e claro, ao levar os atletas para o estágio, vai querer ficar com uma ideia da real potencialidade deles para tentar perceber se existe ali capacidade
para que o Benfica os possa chamar sempre que haja necessidade e oportunidade de os pôr a jogar. Aliás, já tínhamos falado nisso antes desta pausa que fizemos. Os nomes digamos, dos eleitos também não causa grande surpresa, já eram mais ou menos os nomes de que estávamos à espera, a juntar ao Tomás Araújo, que já o ano passado tinha trabalhado com a equipa principal, o Henrique Araújo, que chegou a ser opção em alguns jogos e a marcar ainda 1 ou 2 gols pela equipa do Benfica. E depois temos sim o Martineto, temos o António Silva, temos o guarda-redes, que eu penso que eventualmente até poderá ficar como o terceiro guarda-redes, fazendo depois enfim, o seu trajeto na equipa B. O Diego Moreira, enfim, existe essa dúvida relativamente a Florentino. Também é mais um que terá que ser aquilatado, que aquilo eventualmente pode trazer ao Benfica ou à equipa do Benfica. E a juntar a tudo isto temos as naturais mexidas do mercado, sobre propostas que ainda possam vir a aparecer para jogadores e outros dossiês que eu acho que ainda serão resolvidos durante esta próxima semana a 2 semanas, que inevitavelmente alguns deles terão mesmo que ser resolvidos. Quanto a dossiês, já lá vamos, até porque há transferências, aliás, há um longo período de transferências ainda a decorrer, ainda a procissão não saiu do adro e portanto, se a procissão ainda não saiu, imagine-se o que é que virá para aí. Pedro, pegando também nisto destes jovens integrarem o estágio, antes criticava-se o Benfica que o projeto, ou que supostamente o projeto, falava-se muito na ideia do projeto, que seria a base da equipa principal ser feita com os jogadores da formação. Entretanto, contrataram-se treinadores e a ideia ou contratou-se um determinado treinador, e essa ideia de usar a formação quase ficou ali um bocadinho colocada de lado. Queria-se, com a entrada de Roger Schmidt, que este fizesse precisamente o oposto, que usasse a formação. E no currículo dele há vários jogadores que passaram pelas mãos dele. Provavelmente alguns as pessoas não estarão assim tão bem lembradas. O Son, que hoje em dia é uma estrela do Tottenham, passou pelas mãos dele quando o Roger Schmidt estava no Leverkusen. O Kai Havertz, que agora está no Chelsea, é o outro. E agora falando ultimamente do PSV, os casos do Gakpo, do Xavi, etc, passaram pelas mãos dele. E o que é certo é que eles foram titulares em todas as equipas onde o Roger Schmidt foi treinador. Portanto, não é já era expectável que isto pudesse acontecer. Agora, seria expectável que o Roger Schmidt chamasse, diria que, tantos jogadores assim da formação para integrar já o estágio? Creio que isso é normal, tendo em conta o tipo de treinador necessário, não só para apostar na formação, bem como para não deixar de desperdiçar aquela geração maravilhosa, aquele grupo de miúdos absolutamente maravilhosos que ganharam a Youth League. Ou seja, há miúdos que nas mãos daquele treinador, quando forem fazer o estágio com ele na Inglaterra, e reparem que não é despiciando, falavas tu há pouco que é a primeira vez que o Benfica vai estar a jogar na Inglaterra, não é à toa que o Benfica vai fazer um estágio na Inglaterra.
onde o modelo de futebol de Roger Schmidt é muito semelhante ao tipo de futebol praticado na Premier League ou no estilo de futebol inglês. Muito rápido, físico, onde os jogadores obrigam a pensar e onde um miúdo vai ter que demonstrar que, para além da qualidade técnica, vai ter que demonstrar que está habituado a jogar sob pressão. Ou seja, os jovens da formação que ascendem à categoria principal, daqueles, presumo eu, uma ideia que eu tenho, que diante de equipas como o Reading, como eventualmente outras em Inglaterra, na qual possa haver a surpresa desses mesmos miúdos serem lançados em jogos de treino para mostrarem aquilo que falam, aqueles que tiverem a cabeça fria, a classe, a vontade de demonstrar que podem e devem jogar na equipa principal, ou que pelo menos podem ser uma boa alternativa para eventuais primeiras escolhas na equipa principal, esses miúdos permanecerão na equipa. Reparem, nós vamos fazer uma aposta muito grande, creio eu, em Henrique Araújo, que é um grande jogador. Vamos fazer uma aposta no miúdo Diego. Vamos fazer uma aposta no Martineto. Portanto, nós temos 3 miúdos que, se demonstrarem bem nas suas posições, que podem jogar na equipa principal, Roger Schmidt não hesitará em colocá-los a jogar ao lado da veterania. E esta é a boa tradição do Benfica, que é pôr miúdos de qualidade a jogar ao lado de veteranos. Nós temos um exemplo histórico, que é para mim o meu craque do Benfica, o meu jogador de sempre, que é o Sr. Fernando Albino de Sousa Chalana, que entra na equipa principal, era ele um miúdo, ao lado dos tubarões todos que vinham dos anos 70. Temos a malta toda que vinha do grupo do Barreiro, do qual o Chalana também fazia parte, mas também eram miúdos, como o Carlos Manuel, que foram lançados também na equipa principal com os jogadores veteranos. Poderá eventualmente discutir-se se faltará alguma mística. Esse conceito doutrinário, tanta vez discutido no Benfica, o que é a mística benfiquista, como é que se transmite a mística benfiquista, quem é que deve passar a mística benfiquista. E falava-se muito do Sr. Cheuan. O Sr. Cheu saiu por questões pessoais e profissionais e deve querer gozar tempos mais sossegados, creio eu. Peço desculpa se estiver a dizer algum disparate, mas é a ideia que eu tenho. Mas Xavi Garcia pode ser uma boa escolha para transmitir essa gana, essa vontade de ganhar junto desses mesmos miúdos. E fechamos, como é que eles vão ser submetidos à pressão? Como o Nuno disse há pouco, há também faltas de material, há muita ganga naquele Benfica, há casos que têm que ser resolvidos, o caso Grimaldo tem que ser resolvido, o caso Tarapte tem que ser resolvido, o caso Weigl terá ou não que ser resolvido, até inclusive é o próprio caso de Rafa. Não é? Não está posta de parte a hipótese de Rafa, se fizer uma boa pré-época, ter um bom contrato para a Inglaterra. Isso, aliás, já se falava-se do interesse do Wolverhampton, pelo menos, em contratar Rafa, e digo, porque não? O Benfica é um clube, tem uma vertente empresarial e tem que fazer valer os seus ativos. Mas fechamos se neste vai e vem, se neste corrupio, se conseguimos encontrar um equilíbrio que consiga transmitir essa mística e fazer, acima de tudo, com que estes miúdos, que são campeões de nascença e de vontade, possam ter essa vontade aumentada, trabalhada, terem maior qualidade e estarem nas mãos, de facto, de um treinador que percebe muito bem as potencialidades dos jovens jogadores. Um treinador que sabe
que a época dos dois grandes monstros sagrados, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, está prestes a chegar ao fim. Nem Mbappé, nem, ou pelo menos até agora, Haaland, surgem como grandes ídolos do futebol mundial. Ainda há Benzema, mas há todo um renovar no futebol, onde, quem sabe, se um destes miúdos explodir, um ou vários, podem tornar-se de facto grandes vedetas do futebol mundial, saídos da cantera do Benfica, como são presentemente Bernardo Silva e João Cancelo. Não falta também Rubén Dias, mas daqueles mais imediatos é Bernardo e João Cancelo, que está um jogador incrível. Eu adorava ver o João no Benfica. É um sonho que eu tenho. Vejamos se um dia isso será possível para ele regressar com qualidade, mas acima de tudo desejo as maiores felicidades e que este estágio na Inglaterra, que não vai ser nada fácil para os jogadores do Benfica, mas faço votos para que este estágio seja muito frutuoso para o Benfica e que entremos com grande força no início da temporada. Por falar em dossiês, e já que estavam a falar de dossiês, não os dossiês capa, mas os dossiês transferências, já se sabe de alguns jogadores que já foram anunciados. O primeiro, ou dos primeiros, foi o Mihailo Ristic, jogador sérvio. O seguinte, outro lateral, Alexander Bá, neste caso o Ristic à esquerda, o dinamarquês à direita. Também o avançado Petar Musa. Chega também um outro avançado, ou extremo se quiserem, o último a chegar, ou exatamente o último a chegar, não o último a ser anunciado, mas o último a chegar, David Neres, que eu diria que é daqueles jogadores que quem se lembra do que ele fez no Ajax, na época em que o Ajax chega às meias finais da Liga dos Campeões em 18-19, que é eliminado depois pelo Tottenham nas meias finais. Toda a gente se lembra da Liga dos Campeões que o David Neres fez e do que o Neres vinha a fazer até chegar o Antony, que pelos vistos está de partida para, ou parece estar de partida para o Manchester United. A acrescentar a estes está também o Enzo Fernandes, de Enzo, vê-se logo que o nome é de craque, ou de um possível craque, ou pelo menos tem nome disso. Enzo Fernandes já se sabe que vai chegar ao Benfica depois da Libertadores. Resta saber se o River Plate for eliminado pelo Vélez Sarsfield, ou então, não chegando depois desta eliminatória com o Vélez, provavelmente o mais certo é que só chegue na janela de janeiro, ou que seja inscrito só em janeiro. Até pode chegar mais cedo, mas só é inscrito depois na próxima janela de transferências. E, ao que tudo indica, e isto é notícia, não vou dizer, aliás, ainda não é uma notícia confirmada, mas é uma notícia que já anda por aí a circular, é que o Benfica estará prestes a contratar neste caso, não é um contrato a título definitivo, mas é um empréstimo com opção de compra do menino Reinier, ex-Flamengo, que está no Real Madrid e que época passada esteve emprestado pelo Real ao Borussia de Dortmund. Ao que tudo indica, parece que vai chegar ao Benfica, vindo do Real Madrid, com o empréstimo de um ano, com a opção de compra e com o Real Madrid a ficar com partes do custo do jogador. Portanto, parte do salário será pago pelo Real Madrid, a outra parte será paga pelo Benfica. Nuno, o que é que te apraz dizer em relação a este jogador que, ao que tudo indica,
vai jogar na posição 10, não sendo ele só 10, também pode jogar nas alas, mas com a possível chegada de Ricardo Horta, são aqui, aliás, o Ricardo Horta, o treinador disse em conferência de imprensa que nas próximas semanas pode haver novidades em relação a isto, em relação a Ricardo Horta. Já em relação ao, ao menino Reinier, ainda não disse nada, até porque não havia nada, portanto, a notícia ou a informação que corre tem pouquíssimas horas, para não dizer minutos, mas talvez cerca de hora e meia, mais coisa, menos coisa, já anda aí a circular de que o menino Reinier vai mesmo ser jogador do Benfica por empréstimo, com opção de compra, com o Real Madrid a pagar parte do salário do jovem jogador brasileiro. O que é que te apraz dizer em relação a este jogador formado no Flamengo e que veio muito cedo para a Europa por intermédio do Real Madrid, mas que a época passada esteve por empréstimo no Borussia Dortmund? Olha, Francisco, relativamente a Renier, a mim causa-me alguma impressão o facto de se estar a apostar em Renier para número 10 do Benfica. Estamos a falar de um jogador que na última época que teve emprestado ao Borussia Dortmund e não se pode dizer que tenha sido um sucesso o empréstimo ao Dortmund. Acho que o Benfica deveria concentrar esforços noutros temas, no tema, por exemplo, de Ricardo Horta, que acho que é mais urgente do que eventualmente um empréstimo de Renier, com eventualmente até com falta de jogo nas pernas. E aqui sim começa alguma das minhas preocupações e vou andar um bocadinho para trás, desculpa. Temos o caso de Neres, que está há um ano praticamente sem jogar. A contratação de Enzo provavelmente só vem em janeiro. E aqui o Enzo eu ponho de parte porque se o jogador for efetivamente tão bom como aquilo que dizem na comunicação social, eu aceito que o Benfica tenha feito uma jogada de garantir o jogador, nem que seja para o ter só em janeiro ou para o próximo ano. Enfim, se é assim tão bom jogador, acho que de vez em quando deve-se fazer um esforço. Estes 10 milhões mais qualquer coisa por objetivos não me parece ser tão mau negócio quanto outro que vi hoje nos jornais de 10 milhões para poder emprestá-lo, mas pronto, são contas de outro rosário. Dizia eu, a somar à quantidade de dossiês que temos em aberto, há pouco estávamos a aflorar alguns jogadores e estamos-nos a esquecer que temos, por exemplo, Vinícius para resolver, Pizzi para resolver, Chiquinho para resolver, enfim, há, há muita matéria para resolver e as nossas contratações, se fôssemos apenas olhar para os nomes dos jogadores, diríamos que estávamos a construir novamente um belíssimo plantel. Se houve coisa que ficou provada nas últimas duas épocas, é que não devemos ir lá pelos nomes. Tivemos o caso de Cebolinha, que eu não tenho dúvida que é um jogador com qualidade, mas a verdade é que os 2 anos que cá esteve ficou muito, muito aquém do dinheiro que o Benfica deu por ele e daquilo que era expectável que ele rendesse. É um bocadinho por aí, daí eu perceber, Renier prometia muito no Flamengo, foi contratado pelo Real Madrid, se calhar veio cedo demais para a Europa, e o Real Madrid rapidamente o emprestou ao Borussia Dortmund, que, e isto não tendo acompanhado muito aquilo que foi o Dortmund, o jogador não se conseguiu impor
na Alemanha. Por isso tenho algumas reservas sobre esta hipotética contratação ou empréstimo, e gostaria de ver o Benfica muito mais focado em resolver a situação do seu meio-campo e da resolução rápida da questão do Ricardo Horta. E quando eu digo rápida, é porque, entretanto, o Roger Schmidt já chegou, ou seja, o comboio já está em andamento. Epá, e é uma pena a gente estar a montar as carruagens com o comboio em andamento. Deveríamos ter, a coisa já deveria estar minimamente tratada e termos praticamente todas as carruagens completas em andamento e, havendo necessidade de fazer um ou outro toque, seria agora a altura de o fazer. E dá uma sensação que estamos ligeiramente atrasados relativamente a todo este processo. Pá, o que é que eu posso dizer sobre o Reinier? Se ele vier, epá, será naturalmente bem acolhido, não temos nada que estar a receber mal quem vem para envergar a camisola do Benfica, desejar-lhe os maiores sucessos, mas como já disse aqui atrás, tenho algumas reservas relativamente a esta hipotética contratação. Pedro, também o teu comentário em relação a estas movimentações do Benfica nestes últimos dias. Pegando em Renier, se o menino Renier não conseguiu vingar no mais monstruoso clube de futebol do mundo, chamado Real Madrid, se não conseguiu vingar num grande clube que disputa o título do campeonato alemão, num país mais frio, gelado, como é a Alemanha, e se ele, nas mãos de Roger Schmidt, em Portugal, bem integrado, explodir, poderemos ter um caso sério. Por mim, eu sou muito adepto de uma ideia que o velho treinador de futebol Mário Zagallo tinha, que era, a quando da seleção brasileira de 1970, ele chamou os melhores todos. Ele não chamou os mais adequados para uma determinada posição. Ele chamou os melhores e pôs sempre os melhores a jogar todos uns com os outros, independentemente de jogarem na mesma posição ou não. Eu não me importo de ter no mesmo plantel Renier, Henrique Araújo e Ricardo Horta, se conseguirmos contratar Ricardo Horta, que lembremos é filho da casa. Mas Ricardo Horta ainda está nas mãos de um duríssimo negociador como é o presidente do Braga. Portanto, apesar das ótimas relações que o Benfica tem com o Braga, António Salvador é um negociador duríssimo e ele só abrirá a mão de Ricardo Horta, e espero que ele abra, para que um filho da luz regresse ao seu clube e volte ao lugar onde ele pode também brilhar. Mas se conseguir também com que Renier consiga evoluir e explodir da maneira como o Everton Cebolinha não explodiu, por exemplo, poderemos ter casos muito sérios no ataque. Vamos ver como é que Alexander Bá se poderá dar do lado direito, onde terá a luta cerrada do nosso Gilberto, e finalmente a questão do dossiê Grimaldo, que será uma outra pecha que nós teremos também para tentar ver como é que do lado esquerdo quem lá ficará, porque ainda é uma incógnita se Ristich poderá pegar destaca no lugar ou não, e se Grimaldo quererá ficar no Benfica. As últimas declarações dele, da vontade expressa de ele querer sair, ou de, pelo menos ter um contrato melhor, dado as exibições que Grimaldo fez na Liga dos Campeões. Vejamos como é que tudo isto vai correr. O comboio está em andamento, mas é sempre normal que as coisas se façam em velocidade, porque é também um dos encantos e da magia do futebol, as contratações de última hora, esta agitação, a adrenalina de mercado,
faz parte também do mundo de futebol. Vejamos como é que as coisas podem correr. Sendo certo que as pessoas que estão a capitanear a política de contratações do Benfica, pessoas muito experientes, não estão, ao que parece, submetidas a interesses ou agendas de terceiros e têm em mente a importância do que é o Benfica vencer este próximo campeonato e aproximar-se do número mágico que são os 40 campeonatos. Bem, já que estamos a falar em comboio, o comboio da Rádio Nacional de Desporto está em andamento e o comboio do 45 minutos à Benfica para agora e volta para a semana. Portanto, para a semana voltamos a ligar mais uma vez um caminho e o outro, sendo que este caminho só vai parar no final do ano, portanto, no próximo, lá para os meses de junho, outra vez. Portanto, até lá, muita coisa se vai passar e até ao próximo programa, certamente muitas movimentações de mercado vão acontecer, como de resto já é habitual. De resto, obrigado, Nuno e Pedro, por cá terem estado mais uma semana. Para a próxima semana há mais. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Boa noite.